elas são divididas em 3 grupos. Presta atenção, faz uma fotografia se for necessário, anota na sua Bíblia, porque se você entender isso daqui, 80% de Apocalipse você já matou. Mas tem que entender isso aqui, tá bom? As 70 semanas se dividem em 3 grupos, sendo semanas de anos. Como semana de anos, elas totalizam, tá aí com a Daniela, elas totalizam 490 anos. Aqui, ó. Aleluia. Tá? Semanas de anos, totalizando 490 anos. Fica ligado na numeração. Os números agora serão muito importantes. Os 3 grupos são: um de 7 semanas, o primeiro. Aleluia. O segundo grupo de 2 semanas. E o terceiro grupo de 1 semana. Guarda isso. Nunca mais você vai ficar embananado, confundido com as 70 semanas de Daniel. Calma que nós já vamos debulhar aqui, você já vai entender. Amém? Então vamos à primeira divisão do grupo. Antes eu só quero te dar um detalhe aqui. Os 3 grupos são um de 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Calcule 62 mais 7, 69. Mais 1, 70. Fechou as 70 semanas de Daniel. Então eu vou repetir. Um de 7 semanas, um de 62 semanas e um de 1 semana. 3 grupos, fechando 70. 70 semanas de Daniel. Você não pode esquecer que essas semanas são de anos. Comparando Apocalipse 12, verso 6. Vamos a Apocalipse 12, o verso 6. A gente vai estudar com muita calma para você pegar. Quem já é profundo na Bíblia não tem dificuldade, mas quem ainda é leigo na teologia fica um pouquinho perdido. Significa que você tem que ler mais Bíblia. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias. Guarda esse número. Compare agora com Apocalipse 13 e o verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Olha aí, quem é bom de matemática aí? 1260 dias. Calcula para nós aí, puxa a calculadora rapidamente. 1260 dias dá quantos meses? 105 vai dar quantas semanas? Vamos calculando. Vocês veem como a matemática ela bate certinha. E eu já vou te explicar um detalhe aqui do calendário judaico, para você entender. Nesta contagem de 1260 dias, e quantos? Do Apocalipse 13 ali, quantos? 42 meses. 42 meses. Você vai observar que o ano bíblico aqui, ou profético, ele é de 360 dias, quando você faz o cálculo desses dias e dessas semanas de Apocalipse. Veja aqui, se o guia quiser escrever em uma pastinha, jogar, pode escrever. 1260 dias.
360 dias, são 42 meses de 30 dias. Só fazer 42 por 30, 1260. A partir de Gênesis 7, 11, também Gênesis 8 e 4, chegamos ao cálculo de 5 meses. 5 meses. E comparando esses dados com Gênesis 7, 24, 8 e 3, do mesmo livro, nós concluímos que esses 5 meses equivalem a 150 dias. A gente está fazendo uma contagem para descobrir o calendário que eles estão usando, tá, irmãos? Não se preocupe, você não tem que decorar isso. Ou seja, 5 meses de 30 dias, o que significa anos na Bíblia de 360 dias. É só para a gente descobrir quantos dias que a Bíblia vem contando os anos. Estão entendendo até aí? O calendário religioso de Israel era lunar. A lua nova marcava o início dos meses, sendo essa uma ocasião festiva. Então toda lua nova é início do mês. Esse ano era o lunar de 354 dias. É por isso que quando você vai estudar a Bíblia, pastor Moisés, detalhadamente, e vai fazendo cálculos, você precisa observar os calendários que eram usados na época. Por exemplo, o calendário lunar é de 354 dias o ano. Aí você vai fazer os cálculos das 70 semanas de Daniel, você vai falar, não está fechando pelo calendário de Israel. Fecha. É porque tem um porém. Nos fatos gerais e nas profecias, esse calendário de 354 dias, o ano, ele era arredondado para 360. Então, ao invés de contar picado, eles arredondavam e contavam inteiro. 360 dias. Está entendendo, irmãos? Porque se você for curioso, começar a fazer conta, você diz, mas parece que não está batendo. Faltam uns dias. É que você tem que calcular com o ano de 360 dias e não o lunar, que era de 354 dias. Amém? O calendário solar, ele é posterior e ele está relacionado com as estações do ano. Esse que a gente usa, tá? Está relacionado com as estações do ano. Ele é posterior, ele já é arredondado para os dias exatos. Isso daqui eu sei que está dando um nó na sua cabeça. Você está dizendo, meu Deus, quanto número, não estou entendendo nada. Aguenta firme, você já vai entender. Vamos para o primeiro grupo de semanas das 70 semanas de Daniel. Está vendo, irmãos? Como que a palavra de Deus ela tem que ser estudada e não lida. Porque ler, todo mundo que sabe ler, lê. Você tem que estudar, tem que aprofundar. Hoje as igrejas não dão isso para você. Se você quiser descobrir, você vai ter que pagar cursos. Ninguém mais para e gasta tempo para estudar a palavra. Ah, mas o que eu quero saber também de 70 semanas de Daniel? Irmãos, é o nosso futuro. A gente está caminhando para isso. Se você não souber disso, você não sabe de nada. Não sabe de onde veio, não sabe quem é, não sabe para onde está indo. Já vou te explicar onde é que a gente está nas 70 semanas. Você vai se arrepiar. E pode calcular em casa que você vai ver como que as profecias batem certinho. Primeiro grupo de semanas é o grupo de 7 semanas. Olha aqui, 7 semanas. Na contagem profética bíblica, dá 49 anos. Para você que está anotando, as 7 semanas
equivale a 49 anos. Vai prestando atenção. Onde é que está essa semana? Verso 25 de Daniel 9, pastor. Pode ler para nós? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Aí. Em 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, primeiro de tudo, primeiro grupo, 7 semanas. 7 semanas. 49 anos. Esse período, pode desligar para mim, começaria com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém. Quando começaria esse período? Ou começou, já aconteceu. Esse primeiro grupo de 7 semanas já aconteceu. Começou com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, o qual foi baixado em 445 a.C. por Artaxerxes Longímago, de acordo com as maiores autoridades no assunto. Isso aqui é história bíblica e é história secular. Esses fatos aconteceram, não é a religião inventando. Então, segura firme aí. O capítulo 2 de Neemias descreve a ocasião desse decreto. Quem lembra de Neemias aí? Aleluia. Vocês lembram? Que Neemias fica sabendo lá no palácio do rei que destruíram Jerusalém, derrubaram os muros, queimaram as casas, e ele entra em oração e vai e pede ao rei uma ordem, uma liberação para voltar à sua terra natal e reconstruir os muros. Vocês lembram disso? Pois é, exatamente aqui está começando. Tá? Esse primeiro grupo que é de 7 semanas. Olha só, de acordo com a profecia em estudo, no fim dos 49 anos, a cidade de Jerusalém estaria reconstruída. Ano 397 a.C. Jerusalém reconstruída. Houve 2 decretos ligados à reconstrução de Jerusalém, os quais muitos estudiosos da Bíblia confundem. Até vou pedir para tirar o fundo para os irmãos prestarem atenção. Olha só. Primeiro, decreto de reconstrução. Em 457 a.C., de embelezamento do templo e restauração do culto, a cargo de Esdras. Esdras capítulo 7. Quem lembra de Esdras? Que restaurou o culto, a adoração, a pregação da palavra. Ele sobe no palanquim, começa a pregar a palavra, ler a palavra, e os levitas foram para o meio do povo, ensinando o povo, perguntando se o povo estava entendendo a palavra. Esse aqui foi um momento, tá? 450 a.C. O outro momento foi o da reconstrução dos muros. E portanto, da cidade. Este segundo momento ficou a cargo de Neemias. Quando Neemias chega, Esdras já estava lá. Amém, irmãos? Ele já estava lá. Isso aqui dá uma pregação tremenda. Primeiro se reconstrói a adoração, depois se levanta os muros. Tem gente levantando o muro, pastor, mas dentro não tem conteúdo, não tem adoração, não tem palavra, não tem o verdadeiro culto. Daqui a pouquinho os muros caem. Amém? Serão rompidos pelo adversário. Então isso aqui é tremendo. Então foram 2 momentos aqui de reconstrução. Um com Esdras
45 antes de Cristo. A partir daí começaria a contagem das 70 semanas proféticas. É a partir daqui que começa a contagem das 70 semanas proféticas, tendo no primeiro grupo as 7 semanas de Daniel 9:25, que dá um total de 49 anos. Amém, irmãos? Esse é o tempo que levou para toda a reconstrução estar completa. Até aí vocês conseguem compreender? Amém? Glória. Mais para frente vai ficando mais claro. Vai abrindo sua mente, vai devagarzinho e venha todas as partes da palavra, porque senão fica bem difícil. Vamos lá. O segundo grupo de semanas. Segundo grupo de semanas trata de 62 semanas. Olha só, primeiro grupo, 7 semanas. 7 semanas neste calendário Aleluia. implica em 49 anos. Segundo grupo é o grupo de 62 semanas, que equivalem a 434 anos. Vocês lembram que eu falei no começo que estas semanas contadas no livro de Daniel não são semanas de dias, mas elas são semanas de anos. Então vejam bem, 62 semanas daria 434 anos. Vamos ler mais uma vez o verso 25 e o 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, Ó, o príncipe. desde a saída de ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Vamos lá. Haverá 7 semanas Primeiro grupo, 49 anos. e 62 semanas. Ó, aqui já entra o segundo grupo. Presta atenção, 49 anos mais 434 anos. Presta atenção no que ele vai falar agora. As ruas e o muro se reedificarão. Um pouquinho antes. Haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros reedificarão. Eu quero a palavra Messias até. Sim. Desde a saída da ordem para restaurar e Presta atenção para aqui, irmãos. Ó, edificar a Jerusalém. desde a saída de ordem dada a Neemias para restaurar e edificar Jerusalém Até o Messias. até o Messias. Quem é o Messias? Jesus. Presta atenção, que a contagem de Daniel, ela é desde aquele momento até o Messias, que é Cristo. Vamos lá, o que acontece? Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Já deu 434 anos. Prossigamos. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ó, depois das 62 semanas, que é o segundo grupo, será cortado o Messias. Olha que profundo. Por quê? Porque daí nós já entraremos no terceiro grupo. Você já vai descobrir já o que é o terceiro grupo. Prossigamos. Mas não para si mesmo. Será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Meu Deus. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Aí, a grande tribulação começa aí. Depois que o Messias é cortado. Não para si, mas para aqueles que ficarem. Já vai começar então o terceiro grupo e último grupo, que é o grupo da grande tribulação, que já vou mostrar para vocês. Irmãos, é tremenda a revelação de Daniel. O livro de Daniel
política. Eu talvez vou falar aqui algo até para muitos espantoso, mas, pastor Jaconias, não sei se o pastor concorda, para mim ele ainda é mais rico do que o próprio Apocalipse. Porque ele é o início do Apocalipse. Ele é o início, não tem como estudar Apocalipse sem compreender Daniel. Sem Daniel, o Apocalipse não existe. Entende, irmãos? Então, é muito profundo. Eu fico maravilhado. Eu amo tanto Paulo, eu pudesse cobrir a Bíblia todinha, aleluia. Mas igual o pastor Lucinho. Vamos prosseguir. Então, estas 62 semanas, ou 434 anos, é nesse período que surge o Messias e é morto. Esse segundo grupo é o período que Jesus veio à terra e foi cortado, foi morto. Estão pegando aí, irmãos? A cidade de Jerusalém é destruída. Quantas vezes depois de Jesus, Jerusalém foi destruída? E há guerras até o fim. Cessou a guerra depois da morte de Jesus, da sua ressurreição em Jerusalém? Em Israel a paz? Não. E não vai haver. Até o fim. Quem quiser visitar Israel, já visite orando, encomendando a alma para Jesus, vá cheio do Espírito Santo, porque se o vício daquele te pegar, você já vai direto, mas não vai ter paz. A última guerra de Israel vai ser o Armagedon. Vai ter paz até o fim. Estão brigando, não para de brigar nunca. Os irmãos estão entendendo? Porque isso é profecia bíblica. Olha que lindo. Os 434 anos, eles vão de 397 a.C., reconstrução de Neemias, até os dias da morte de Cristo. Essa é a contagem das 62 semanas. Amém? Logo depois da morte de Cristo, ocorre a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Isso é história, irmãos. Os crentes contam isso daí. Pelo amor de Deus, é só colocar no Google. Destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. É fato histórico. Não é a Bíblia que está inventando datas e historinha para vocês, não. Glória, aleluia. Maravilhoso. Conforme o versículo 26 que o pastor leu, após a morte de Jesus, seguiu-se a destruição de Jerusalém, do jeitinho que Deus mostrou para Daniel. Ele será cortado e logo segue-se então a destruição de Jerusalém. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. E o que acontece logo no ano 70 depois de Cristo? Destruição de Jerusalém. Destruição total. Assim, de acordo com a profecia de Daniel 9:26, o Messias morreria antes da destruição da cidade. O que de fato ocorreu? A Bíblia tem razão. A Bíblia é estupenda. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é a verdade, meus irmãos. A Bíblia é história contada, registrada. É a voz de Deus, é o próprio Pai se revelando a nós. Por mais que uma pessoa queira ser ateu, gente, ateu tudo bem, burro não. Sem inteligência não. Eu falava com meu filho domingo, fiquei umas 2 horas pregando para ele. Eu disse: meu filho, você é um menino tão inteligente. Como você pode me explicar vários escritores, épocas diferentes, cultura diferente, tempos diferentes, eles escrevem a mesma coisa do começo ao fim, alinhados na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma revelação. Deus garante que esses livros todos sobrevivam, esses pergaminhos, esses escritos, se passe de pai para filho. A Bíblia é compilada numa junção de livros. Bíblios no grego é uma junção de vários livros, e bate certinho a história bíblica com a história secular. As datas de profecia dos acontecimentos
A gente não crê, mas não dá para explicar. Viu, pastor? Aí? Não é? O ateu tem que ser sincero, tem que dizer, eu não creio não, é que não dá para explicar, não dá. Ô glória! É um escritor que tem data de 3.000 anos. De diferença. A diferença de um para outro. Mais de 3.000 anos. Imagina Moisés em comparação com Paulo, que cita Moisés em todas as suas cartas. Olha quantos milhares de anos de distância de um para o outro. Irmãos, é fantástico. Eu sou apaixonada pelas Escrituras Sagradas. Eu tenho um amor, aleluia, pela palavra do Senhor. Oh glória, aleluia. Eu ganho uma Bíblia, parece que eu estou ganhando ouro. Oh glória. O Messias morreria antes da destruição, e foi o que aconteceu. Agora nós vamos aqui, dentro desse segundo grupo de semanas, fazer um retrospecto histórico do calendário. Olha que interessante. Primeiro, o nosso calendário, isto é, o que está em uso entre nós, foi primeiramente organizado por Rômulo, tido como o primeiro rei de Roma. Tinha 10 meses apenas. 10 meses, não tinha 12. Olha que interessante. Isso é uma curiosidade. Afinal de contas, todo mundo acha que ser cristão é ser quadrado, é ser leigo, é ser ignorante. Não, irmãos. A gente tem que ser pessoas de fato, com conhecimento histórico. É a nossa história, é importante saber. Segunda curiosidade aqui. Numa Pompílio, outro rei de Roma, acrescentou-lhe mais 2 meses. Então perceba que foram 2 reis de Roma que mexeram no calendário que a gente usa hoje. Tá? Terceiro, Júlio César. Quem conhece Júlio César? Dos filmes, da escola, da história. Júlio César reformou posteriormente. Quarto, em 526 depois de Cristo, 526 depois de Cristo, Dionísio elaborou um novo calendário. Olha como é que as coisas eram mexidas. Sabe o que eu vejo aqui, pastor Moisés? Uma tentativa do diabo confundir as profecias bíblicas. Uma tentativa de ir bagunçando o calendário profético. Mas não tem jeito, irmão. Pode tirar, pode acrescentar. Oh, glória! Eu fico cheia do poder de Deus quando eu penso nisso, pastor Ricardo. Pode fazer o que quiser. Se for preciso, Deus usa o profeta, ele ora para sol e lua. Eita glória! Muda tudo, sai tudo do lugar, Deus põe tudo de novo, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. Aí Dionísio vem e elabora um novo calendário. Só que Dionísio, o pastor Jacorias, se engana nos cálculos. Errou os cálculos, resultando em um erro de atraso de quase 5 anos. Olha o Dionísio tremendo. Foi fazer bobagem, errou e atrasou o calendário 5 anos. O ano 33 depois de Cristo, o ano 33 do atual calendário. Aqui, irmãos, está uma contagem interessante que você vai estudar depois em Cristologia, sobre a idade de Cristo, sobre o ministério de Jesus, tempo de sua morte. Isso aqui é fundamental quando você vai estudar Cristologia, saber o que aconteceu com os calendários. Para quem está fazendo faculdade, já fez ou vai fazer. Isso é coisa que eu gosto. Só tirava nota 9, nota 10, agora não estou tirando nada, eu estou um esquecimento tão profundo. Mas já fui muito boa nessas datas, aleluia. O ano 33 do atual calendário corresponde ao 29 do calendário correto. Então você está vendo que tem um atraso aí? De 1 ano? Então 33 corresponde ao 29. Deu uma diferença tremenda na história. Tá? Olha que coisa tremenda. Vou repetir. O ano 33 do nosso atual calendário corresponde ao 29, ó, 30, 29, 31, 32, 5 anos. 5 anos, diferença. Tá? O ano 33
seria no caso o ano 29, no calendário correto. Então aqui no caso adiantou, passou para frente o negócio. Então isso aqui é matéria para outro momento, para outra história, só para vocês terem como curiosidade. O limitado escopo do estudo que a gente está fazendo, logicamente, não dá para a gente um espaço de aprofundarmos essa questão de calendários, não é? Mas isso você pode estudar depois, particularmente na sua casa, principalmente em bíblias de estudo, que trazem os calendários lá no final, né? Essas bíblias que vêm com pesos e medidas, calendários, etc e tal, você vai encontrar e no Google encontra também facilmente o estudo para você fazer em casa, tá bom? Mas isso é matéria para outro momento, para outro tempo. Vamos lá, terceiro grupo de semanas. Terceiro grupo de semanas. Daniel 9, 27. Aqui está o X da questão. Ô, glória. O terceiro grupo de semanas é o grupo de uma semana. Isto é, 7 anos. Agora, até aqui a gente já não tem 434 anos. Quanto que dá esses 434 com mais 7? Ó, a gente já tem 49 anos no primeiro grupo, que é 7 semanas. Nós temos 434, que é o grupo das 62 semanas, dá 483. Com mais 7 anos do último grupo, que é o grupo de uma semana apenas, que equivalem a 7 anos, nós fechamos os nossos 490 anos. 490 anos, que é o total das 70 semanas de Daniel. Os irmãos estão pegando? Estão conseguindo entender aí, amados? Um pouco? Está dando para entender, né? Depois, se vocês ficarem assim em dúvida, vocês vão nos perguntando, os irmãos às vezes mais novos na fé. Então vamos lá, verso 27, pastor Ricardo, lê para nós. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Olha. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aí, peraí. Ele fará aliança com muitos por uma semana. 7 anos. Matou a charada já ou não? Meu Deus. Que uma semana é essa? Esta é a semana futura. Esta é a semana chamada a grande tribulação. Ele quem? O anticristo fará uma aliança com muitos. Prossigamos. E na metade da semana. Metade da semana. 3 anos e meio. E mais 3 anos e meio. 7 anos. Uma semana. Na metade da semana. 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para cá. Vamos lá. Fará cessar o sacrifício e a oblação. Ó, fará cessar o sacrifício e a oblação. Da onde? Do templo. Ele não aceitará mais que sejam trazidas ofertas a Deus no templo. É aqui, presta atenção, põe até na tua Bíblia aí, que Israel percebe que ele não é o Messias. Por quê? Jamais o Messias deixaria de receber oferta, oblação ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele proíbe o sacrifício e ele proíbe as ofertas, Israel diz: olha, mas o que é isso? Que Messias é esse? Que ungido do Senhor é esse? Eita glória! Você sabe que o espírito do anticristo está no meio das igrejas já, né, irmãos? O espírito dele já age. Você sabe que tem muita gente que não dizima, não oferta, é contra isso, briga, quer que o pastor fique mostrando nota fiscal toda hora, cupom, quer que põe o nome dele lá no outdoor para dizer que ele dizimou. A gente tem obreiros aqui que não dizimam, né? O que é o cúmulo, porque se nós somos alguém que exerce ministério, nós precisamos dar exemplo. Então essa revolta contra a oferta no templo já é o espírito do anticristo
Cristo atuando. Você não tem que se revoltar contra a oferta no templo. Você tem que estar de olho aberto para saber se o altar que você está depositando está com as pedras arrumadas ou não. Não está com a pedra arrumada, conversa com esse altar aí. Ô altar, que negócio é esse? Vamos arrumar as pedras? Se o altar não quer arrumar as pedras, vai embora, irmão. Tem tanto monte para você levantar altar ao Senhor. Ué, é ou não é? Mas não, as pessoas se revoltam contra o que está na Bíblia. Você tem que se revoltar contra o pecado, irmão, não contra o que está na Bíblia. Eu não dizimo na oferta mais porque as pessoas pecam, usam o meu dinheiro. Não, você não dizimo na oferta, você é mão de vaca mesmo. É pão duro, não quer nem saber. Gosta de comer aquilo que não plantou. É ou não é? Porque na hora de sentar na cadeirinha boa, você sabe. Querer um ventiladorzinho, um ar-condicionado. Aqui a gente não põe ar porque não é monofásico, não aguenta. Não é? Mas na hora que Deus nos der o nosso templo, vai ter ar-condicionado, vai ter só esse som. Sabe quanto que é essas duas caixinhas aí, ó? Mas essas duas aqui, 15 mil. Sabe quanto é que é a nossa mesa? Hoje está 25 mil. Você está entendendo, irmãos? Aí você quer som gostoso. Quer comprar meu contrabaixo? Estou precisando comprar um contrabaixo. O meu está muito pesado. Sabe quanto que é o baixo leve para que eu aguente tocar? 4.500. Quer me dar um baixo? Você não quer me dar um baixo. Mas você quer que a gente esteja aqui em cima tocando, feliz da vida. Sabe quanto é um teclado desse da Aninha, que já tem uns 20 anos, já passou da hora de trocar? Vai comprar um Roland desse hoje para você ver quanto é que tá. É de 15 mil para cima. Mas os irmãos só sabem sentar aplaudindo a glória. Ô culto maravilhoso. Sabe quanto é que as igrejas grandes investem só em som, irmãos? É para mais de 500 mil reais. Brincando assim, ó. Nem vou falar questão de filmagem, que daí pronto, aí já. Aí pode botar 1 milhão. Vai lá perguntar para eles quanto é que eles gastam. Tá entendendo? Aí eu não dizimo, não. Eu não oferto, não. É só fazer, vamos lá. Isso que a pastora nem falou da bateria. Nem falei da bateria, não posso nem falar, dá até dó, chega a doer. Ou dá uma dor, a gente quase infarta. Meus irmãos, não é brincadeira. Agora você queria que tivesse uma lata velha aí, botar uma lata velha, aquele som de lata velha, você ia sair até da igreja. Você não vai no culto não, aquela tribulação tocando. Você vê que som bonito, irmãos, uma coisa bonita, gostoso de se ouvir. Tudo é dinheiro, irmãos. A obra do Senhor se faz também com dinheiro. E o anticristo, o espírito dele é terrível. Ele vai começar a implantar nas pessoas. Não, sacrifica não, oferta não, nada disso. Sabe por quê? Porque o alvo dele é o altar. O alvo dele é fazer os pastores existir e tudo virar coach. Porque hoje está todo mundo virando coach para ganhar um dinheirinho. O alvo dele é os pastores parar de pregar a palavra verdadeira e começar a maciar para ver se o povo dá alguma coisa. Olha ali, eita que espetáculo. Olha aí, irmãos, até apaga a luz um pouquinho para nós, para que os irmãos visualizem perfeitamente. Olha que espetáculo, pode até tirar uma foto, tá bom? Aqui está, ó, 70 semanas de Daniel, olha que bonito. Certinho conforme o pastor leu em Daniel. O Messias, o príncipe, o ano 31 depois de Cristo, a morte de Cristo, Israel rejeita o Evangelho, com o martírio de Jesus, reconstrução de Jerusalém. São datas aqui aproximadas, porém datas que dão certinho. Olha lá, primeira semana, são 7 semanas, 49 anos. O segundo grupo, 62 semanas, 434 anos. Aqui Jesus, Jesus sendo batizado. Depois, o terceiro grupo é o último grupo, que é o grupo de 1 semana, que já é aqui a grande tribulação, tá? Metade da semana é o anticristo reinando em paz com todos da terra, fez aliança com todos da terra. Aqui, nós temos até que arrumar aquela canetinha que põe lá o... quem quiser me dar uma dessas pode me dar, para nós ficar chique. Depois dos 3 anos e meio final, é onde Israel descobre que o anticristo não é o Messias. E aí, meu irmão, quarta-feira que vem nós vamos começar a ver. Vocês vão ver o que vai acontecer quando eles descobrirem que o anticristo não é o Messias. Eita, eu não quero estar aqui de jeito nenhum. Aleluia. Nós vamos começar a ver tudo, os cavalos, os selos, as taças.
Aí eu quero ver você falar que quer ficar com a grande tribulação. Vamos ver se você vai querer mesmo. Porque tem um monte de teólogo aí dizendo que a igreja passa pela grande tribulação. Aí eu quero ver nego dizer que vai passar. Eu não quero passar nada, eu quero estar no céu, aleluia. Oh, glória. Amém? Então, esta última semana aqui, que é a semana de 7 anos, ela é futura. Pastora, onde estamos então como igreja? Como igreja, presta atenção, que vai ser arrebatada, nós estamos no intervalo entre 69 e a 70 semanas. Nós estamos nesse intervalo, do 69 para o 70. Quando tiver faltando milésimos para chegar na última, nós vamos ouvir a trombeta tocar. Aleluia. Meu Deus. Agora me lembrei do hino tão poderoso. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Falta bem pouquinho para a gente ouvir a trombeta soar. Oh, glória, aleluia. Para a gente ver isso, pastor, vamos comparar o versículo 27 de Daniel. Leia primeiro Daniel 27, Daniel 9 e 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Essa é a última semana de 7 anos que nós ainda não vivemos. É futura. Vamos lá. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Meu Deus. Agora vamos para Mateus, palavras de Jesus, em Mateus 24 e 15. Ainda não se cumpriram essas palavras. Olha lá, vamos comparar. Eita glória. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos ler de novo, devagarzinho. Quando, pois, virdes que a abominação da Quem é a desolação... abominação? O anticristo. Olha lá. Ele vai estar aonde? No lugar santo. Que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Que lugar santo é esse? Lá no trono do novo templo que está para ser construído em Jerusalém. Ele vai sentar lá. Ele vai dizer: é meu. O trono que é de Jesus, que é eterno, ele vai dizer que é dele. Vai vendo. Oh, glória. Quando ele estiver lá, sentadinho. Então, Quem lê, entenda. isso, quem lê, entenda. Quem lê, entenda o quê? Entenda a profecia. Entenda os tempos. Pastora, se a gente está no ano 69 e cada ano representa um dia, então nós estamos um dia do arrebatamento? É. Agora veja o que os cientistas falaram. Esses tempos atrás saiu a reportagem. Que no relógio deles falta o quê? 90 segundos. Meu Deus. Para meia-noite, que diz, e a meia-noite é referência à hora das bruxas. Viu? E a Bíblia, quando Jesus faz referência à sua volta, ele volta quando? Não é meia-noite? E à meia-noite ouviu-se o clamor: lá vem o noivo. Eita glória! Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? É fortíssimo. 69 para 70, pode ser 1, pode ser 100, pode ser 1000. A contagem de quê? De dias? Não. A contagem das semanas é de anos. Então, nós não podemos calcular a volta de Cristo. Não há precisão para a volta de Cristo, porque o Pai
semanas. Só aconteceu. Só o arrebatamento. Ô, glória. Igreja arrebatada, bate o martelo, começa a última semana, que é de 7 anos. E tá aí já. Então, percebo que a mente da Renata está indo na matemática. Se uma semana são 7 anos aqui nessa contagem, se uma semana aqui deu 7 anos, e eu estou no 69 para ir para o 70, seria um ano. Né? Quantas semanas daria esse um ano? Quantos dias dariam esse ano? É a conta que ela está tentando calcular ali. Não é? Queridos, quando a gente vai lá para Mateus, que fala da figueira, do renascimento de Israel, que é ou com 70 anos ou 80 anos, nós sabemos que se foi com 70, já foi. Então a profecia é para os 80, vai dar lá para 2030. Que é o ciclo de vida da contagem de Moisés. Ou conta 70 no ciclo de vida, ou conta 80. E Jesus falou sobre essa figueira que renasceria. Na contagem profética já deu os 70. Então nós vamos caminhar para o ciclo dos 80. Está no segundo ciclo. Então ali por 2030, meus irmãos, não estou falando que Jesus vai voltar. Ele pode voltar agora. Nós já estamos em 2023. Para 2030 falta quanto? 7. Olha o 7 aí de novo. Aleluia, Jesus. Podemos falar nada, Jesus vai voltar em 2030, 2033, 2028. Todo mundo que tentou dar uma data ficou boiando. Porque se o Pai não revelou, é surpresa, ele não vai revelar para ninguém. Mas a gente percebe que os ciclos estão andando dentro de um calendário profético. E que cada dia que eu abro meu olhinho na terra, é um dia que eu estou mais próxima de morar no céu. Aleluia. Amém, irmãos? Oh, glória! Esta última semana não começará enquanto Israel estiver fora da sua terra. Olha aqui a figueira renascendo, a figueira florescendo, que trata do retorno dos judeus para sua terra natal também. Disperso, o que pode ser visto no versículo 26. Vamos ver o versículo 26 de Mateus 24. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Não acrediteis. Ele está aqui, está lá, está lá. Não. Só será verdade quando vocês o virem, quando ele voltar para vocês. O que Jesus está falando aí? Fiquem ligados e não tentem ficar calculando. Ah, ele está ali. Ah, ele está lá. Voltou. É o Messias. Não. Quando ele aparecer, vocês saberão. Porque do jeitinho que ele foi, ele vai voltar. Amém? No começo deste século, Israel iniciou a volta à Palestina e continua o retorno dos judeus para a sua terra natal. Ainda temos muitos judeus no Brasil, muitos judeus na Europa, muitos judeus na América do Norte, muitos judeus espalhados pelo mundo todo. Mas, quando você vai a Israel e começa a conversar com os nativos, e começa a perguntar aos guias, todos eles vão lhe afirmar. É só você puxar no YouTube e acompanhar a Aline e outros tantos que são pessoas que vivem em Israel e falam direto sobre o assunto. Você vai perguntar e eles vão te dizer que acontece anualmente um retorno muito significativo de judeus para a terra deles natal. Isso é cumprimento das Escrituras Sagradas. Agora, se não me pode dar memória, foi em 2008, chegou bastante judeus da Índia. Da Índia, olha só. Da Índia. Retornando para a terra deles. Televisão, passou na televisão. E eu vou dizer para vocês, irmãos, quando for chamado esse povo, quem tiver para ver, eu espero que eu esteja para ver, queridos, isso vai ser um negócio espantoso. Vai sair judeu de tudo quanto é lugar do mundo, retornando à sua pátria, porque eles são patriotas e amam a sua terra. Amam a sua terra. Onde eles estiverem no mundo, eles cumprem a risca a Torá, a risca na questão de alimentação, das orações, de parar, do Shabat, que é guardar o
Israel vai chamar. Vai chamar os jovens, vai chamar adolescentes, vai chamar homens para guerrear. Porque Israel vai ter que ter muita gente para guerra, irmãos. Porque a Bíblia diz que todas as nações se unirão para guerrear contra Israel. Olha que coisa tremenda. Nós já vimos isso numa quarta, mais de 200 milhões de soldados. Meu Deus do céu. Quarta da palavra é uma riqueza muito grande, aleluia. Vamos lá para a gente terminar. Há um intervalo de tempo entre 69 semanas e as 70 semanas, indicado no versículo 26 pela expressão "e até o fim". Vamos só ler mais uma vez o verso 26 de Daniel 9, para a gente perceber esse intervalo. Aleluia. A pastora Dejanita parece uma anja andando calmamente. Ela ganhou um celular tão chique, irmãos. Sério? Vocês souberem que coisa mais chique. Aleluia. Oh, glória. Leia. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará uma aliança, 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eita, meu Deus, é forte. Agora leemos Mateus 24 e 26. Irmãos, vocês perceberam ali que palavra forte? E o povo do próprio anticristo é que vai destruir tudo. Quem que é, né? Nem vamos falar para não perder os amiguinhos. Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Neste intervalo, olha aqui, Renata, você é bem na hora aqui, ó. Este intervalo das 69 semanas, põe lá pra gente ver aquela figura. Aquela figura vai mostrar bem certinho. Nesse intervalo das 69 semanas para 70 semanas, nós já temos uma duração do nosso calendário de 2023 anos. Por quê? Esse intervalo se dá exatamente aqui, ó, na morte de Jesus. Quando Jesus morre, para aqui o relógio e começa a andar os anos para a chegada das 70 da última semana, que são 7 anos, que é a grande tribulação, tá? Então, desse período da morte de Jesus até nós já temos aí mais de 2000 anos correndo. Fala, Aninha. É chamado de Era da Graça? Por isso que é chamado dispensação da graça, tá? A porta está aberta, todos podem entrar. Vinde todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Pois o relógio está correndo. Fechou! Aí, meu querido, a salvação vai ser pela morte. Creu, morreu. Quer se batizar? Batismo no sangue. Mas essa igreja do Apocalipse tem referência aí ao tempo da igreja na Terra? Não, ela tem referência a comportamentos da igreja na Terra. Todos os comportamentos que as 7 igrejas da Ásia tiveram naquele tempo, a igreja acaba repetindo hoje e passando por essas fases, igualzinho elas passaram. Tá? Pegou, Renato? Então, desse intervalo aqui, ó, de 69, que é a morte de Cristo, até chegar na 70, que é a última semana de 7 anos, que é a grande tribulação, nós já temos mais de 2000 anos correndo.
A gente está no ano de 2023, temos o antes e o depois de Cristo. Vamos fazer aqui uma... Zerou, começou a contagem, a gente já tem aí 2000 anos para mais um pouco que o relógio está sendo contado. Nós estamos dentro desse intervalo. Quanto que vai durar? Aproximadamente, nós podemos até nos atrever a fazer uns cálculos, não é? Mas eu creio que Deus não quer que a gente fique calculando, mas podemos calcular. Se a gente pegar toda a numeração aqui, todo o tipo de contagem que foi nos dado até agora, a gente consegue calcular mais ou menos quantos 1000 anos ou anos daria para chegarmos nos 70, pulando de 69 para 70. Né? Porém, não conseguimos jamais datar o arrebatamento, porque ainda que eu consiga datar a aproximação da grande tribulação, que seria fechar as 70 semanas, eu não sei em que momento desse Jesus volta. Daria para fazer os cálculos também dentro do ano do jubileu? Sim. Do ciclo de 7, porque tudo de Deus se resume em 7. Ciclo de 7. Tudo de Deus desde a sua criação se resume em 7. Sim. É bem interessante. Se vocês tiverem curiosidade, ficar aí como dever de casa, né, e fazer e trazer para a quarta que vem, pode fazer, pode trazer, pode acrescentar, pastor, se tiver alguma coisa, curiosidade, trazer para a gente, porque é interessante. Mas, repito, não para você datar o arrebatamento da igreja, né? Porque Jesus falou, ninguém sabe. Olha, eu já... Nem o filho sabe. Claro que a gente sabe que o filho sabe que o filho está no céu, mas a força de expressão de Jesus ali, nem eu aqui, ó, com vocês, como homem, eu posso dizer. Não posso contar. Até porque datar você não pode, porque tem que entender, tudo isso aqui está se falando é verdade, mas isso é um mistério. É um mistério O profundo. mistério de Deus você não consegue calcular, você vai errar. Entendeu? Como já foram feitos vários cálculos, né, gente? Pela Neuza Itioca, pela Valnice Milhomens, tantos outros homens de Deus e pregadores ousaram, se atreveram a fazer cálculos da volta de Cristo e passaram vergonha, né? Todos passaram vergonha e tudo bem, a vergonha a gente como faria, não tem problema nenhum, mas não é necessário passarmos essa vergonha, amém? Vamos pular a parte da vergonha. Para nós aqui concluirmos, vamos lá. Enquanto Israel é rejeitado, a igreja é formada e arrebatada para o céu. Aleluia. Tá? Vocês percebem que a rejeição a respeito de Israel, cada dia ela cresce mais. Tá? Isso é incitado pelo diabo, mas com a permissão do próprio Deus, para que se cumpra as escrituras. Realmente, à luz de Daniel 9, 24, a profecia das 70 semanas nada tem a ver com a igreja. Isso é para Israel. Amém? Para Israel. Quando a gente entende que Israel é Israel e a igreja é a igreja, já dá um pum na nossa cabeça extraordinário. A não ser indiretamente, como a gente tem visto durante todos esses estudos. No caso do intervalo e até o fim. No caso do intervalo, é nós, a igreja, esperando o arrebatamento, o rapto da igreja do Senhor. Após o arrebatamento da igreja, terá início então as 70 semanas de Daniel. Ou seja, a última semana, que equivale a 7 anos, que a Bíblia então nos deixa entender que é a grande tribulação. Repito, não confundam jamais a grande tribulação com tribulações que a igreja passou e vai passar até a volta de Jesus. Amém? A grande tribulação fala da chegada do anticristo e da implantação do seu reino mundial. Não é a tribulação que os irmãos perseguidos passam hoje, não é a tribulação que o governo possa vir a nos perseguir, não, irmãos. A grande tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel, equivalentes a 7 anos. Amém?
3 anos e meio, sendo paz, anticristo arrumando tudo, o último 3 anos e meio, só guerra, só perseguição, e Israel pagando um preço muito caro por não ter reconhecido Jesus como Senhor. Amém? Está claro para vocês até aí? Eu penso que só por aqui nós já começamos a entender que a igreja não participa da grande tribulação, em específico da metade da semana para frente. Em específico, impossível um pai amoroso, bondoso, maravilhoso como nós nos deixar passar por uma tristeza, uma tragédia, uma ira terrível que virá do céu para a terra, que será acontecimentos da metade de uma semana, que são 3 anos e meio de muito terror. E a gente vai começar a ver isso já na semana que vem. Os irmãos entenderam até aqui? Os 7 anos em que ocorrerá a grande tribulação, a qual é descrita em detalhes em Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 18, que a gente vai estudar todinho, prepare-se, é assombrosa. Quando você começa a estudar esses capítulos, essas profecias, é assombrosa a precisão da profecia bíblica. É de ficar boquiaberto, você olhar e falar assim, não é possível, está escrito mesmo. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Se há alguma dúvida, alguma coisa que os irmãos queiram colocar, os irmãos podem passar. Depois eu vou passar um resumo para vocês de tudo que nós falamos aqui, tá? Para que vocês tenham em casa. Eu vou passar um resumo bem detalhadinho para vocês terem em casa. Eu só quero observar com vocês que no versículo 27, quero só fazer algumas considerações. Vou até pedir para o pastor ler de novo, pastor, para ficar bem gravado. 27 de Daniel 9. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ó, deixa eu só pincelar para vocês aqui no versículo 27, para a gente fechar aqui o pacote, que na semana que vem a gente já começa o capítulo 6 de Apocalipse. Olha só, ele trata-se do anticristo. Não é Jesus, não é o Messias, presta atenção. Ele, anticristo. Fala ali também, firmará um concerto. Esse firmará um concerto, pastor Gilberto, deve ser uma falsificação do divino concerto prometido por Deus em Jeremias 31. Leia pra gente, pastor. Jeremias 31, verso 31 ao 33. Ele vem para imitar Deus em tudo. Irmãos, eu vou repetir para vocês enquanto o pastor acha a palavra. O Espírito Santo continua falando no nosso meio, continua revelando, curando, libertando, fazendo maravilhas. Mas pelo amor de Deus, ouça o que eu vou ensinar para vocês, na autoridade do Espírito. A Bíblia te dá direito. Provai os Espíritos para ver se eles procedem de Deus. Levantou, plá, do teu lado, opa! Aqui, em nome de Jesus. Se não for da tua parte, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Cale-se. Cale-se. Aqui, não faz vergonha, não faz... Calma. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Se é te avançar, botar a mão, fica tranquilo, você está revestido. Mas aqui dentro, Senhor, é tu falando comigo? Cuidado, irmãos. Tem pessoa que critica Samuel, pastor Moisés. Ah, porque Samuel 3 vezes Deus teve que falar e estava surdo? Não conhecia a voz de Deus? Primeiro, eu vou defender Samuel. O menino estava só começando. Terceiro, às vezes, queridos, as vozes podem se confundir. Satanás, ele vem para imitar. Ele é expert em imitar a voz.
Tanto que no centro espírita, ele se manifesta lá e fala igualzinho, com sotaque, tudo que a pessoa tinha em vida. Então Samuel ouviu, está me chamando, ele foi consultar quem tinha mais experiência que ele. Defesa aqui de Samuel agora, aleluia. Ele já não foi, eis-me aqui, e se não era quem ele pensa que era? Ele foi e consultou o mais velho. Esse tem sido o nosso problema hoje. Sabe por que essa piazada aí só está fazendo bobeira? Porque eles não sentam com os mais velhos para perguntar, para conversar, para trocar uma experiência. Como é que Deus fala? O senhor já viu um anjo? Como é que é o anjo? Como é que te apareceu? Como é que a gente sabe que é de Deus? Não, eles não trocam a experiência. Aí chamou de novo, Samuel. Ele, meu Senhor, ouvi de novo a voz, está me chamando? Não está aparecendo a tua voz? É o Senhor que está me chamando? Aí o sacerdote entendeu, eu já sei, Samuel. Fica tranquilo, você é muito menino ainda para entender, mas eu já sou mais velho e entendo. É o Senhor que está te chamando. Se ele chamar de novo, é só dizer, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eita glória! Meu Deus, me deu uma palavra agora, vou até anotar. Anota para mim, não deixa eu esquecer mais, aleluia. Põe aí, pastora, prega sobre Samuel e a voz do Senhor. Irmãos, depois eu esqueço, Deus me dá na hora quentinho, aleluia. Tem que tomar cuidado. Olha, meus amados, o diabo vai fazer cada sinal, ele vai fazer cada maravilha para confundir a igreja do Senhor nesses últimos dias, que se eu fosse você, não agarrava na Bíblia comigo, a Bíblia dava uma biblada no diabo. Quando ele vier, para com a Bíblia nele. Sai, Satanás, perto de mim. Fica com a palavra. Na dúvida, corra para a palavra. A palavra nunca vai errar com você. A palavra nunca vai falhar com você. Amém? Fica blá blá. Irmãos, estou falando conhecimento de causa. É que hoje tudo dá processo, né? Não pode falar mais nada. Tudo dá processo. Todo mundo quer processar todo mundo. Bando de covarde. Mas eu estou falando conhecimento de causa. Tem um monte de guri por aí revelando, tirando macumba das pessoas que eu acho que é eles mesmo que chamam macumba. Tudo em adultério, fornicação, coisas graves. E eu estou sabendo pelo pastor deles. Olha. Não quero belemita metido com essas coisas. Vocês têm pastoreio aqui tem servos de Deus que Deus usa na libertação, que Deus usa em profecia, e gente que está com a vida no altar. Estou dando conselho para vocês, tomem cuidado. Centro espírita também, irmão. Vai lá no terreiro para você ver, você sai correndo, você morre de medo você entrar no terreiro. Você sai batendo o queixo, porque o diabo pinta as canecas lá dentro, toma cuidado. Pastora, mas não tem ninguém, mas de Deus tem. E a pessoa de Deus, amado, eu vou dizer, você já conhece já. Porque a pessoa de Deus é Bíblia debaixo do braço, aleluia, é joelho no chão, é pastoreio, é ceando, tem discipulado. O pastor Moisés podia estar dormindo agora, descansando. Chegou de viagem, ele está aqui comendo a palavra. É pregador, também tem teologia. Pode dizer, Deus me livre, não aguento, estou prego semana toda. Não, está aqui comendo Bíblia, irmão, isso é nome de Deus. Vocês estão compreendendo? A mulher de Deus é aquela que senta para aprender, que pede o conselho para as irmãs mais idosas, que pede, pastora, a senhora tem mais idade, mais experiência, me ensina a comer isso. Eita Deus, já vamos terminar, irmãos. Leia só esse versículo lá. Eu preciso mostrar isso aqui para os irmãos. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão. Tá bom, daí. Farei uma aliança nova. Na cabeça dos judeus, eles estão esperando o quê? Essa aliança. Quando o anticristo chegar, a primeira coisa que ele vai fazer, pastor Moisés? Aliança. Eles vão dizer, pronto, é ele. Aí onde vai todos os judeus voltar para Israel? Olha, irmãos, eu estou arrepiada. Antes eles já começam a retornar. O povo de Israel, pastor, ele nunca esperou um Messias Salvador, sempre foi um Messias político. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele não tinha formoso alguma, não é que Jesus era
porque Jesus não tinha nenhuma semelhança política ou semelhança real. Meu Deus. Meu Deus. Nenhuma beleza para que o desejássemos. Não era que ele era feio, irmão. É que eles olharam e falaram, não, mas o que é isso? Saindo aí de Nazaré, pode vir coisa boa de Nazaré? E o rapaz é paz e amor, não quer nem pegar na espada, né? Quase todos eles participavam dos zelotes que gostavam de matar a espada. E vão falar com Jesus, Jesus, não, meu reino não é daqui, eu não vim para brigar nada, não vim fazer isso aí que vocês querem não. O Pedro corta a orelha do outro, ele vai lá, pega a orelha e cola, não é possível. Então vocês estão entendendo, irmãos? Já vamos terminar, peraí. Então essa aliança, mais uma observação no versículo 27, com muitos, uma referência ao povo de Israel que já estará reunido na terra deles. Tá? Vamos ver, por uma semana, a última das 70 semanas, que é 7 anos, na metade da semana, isto é, após 3 anos e meio, só para vocês entenderem, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso demonstra que o templo de Jerusalém estará reconstruído. Disso falou Jesus em Mateus 24:15. Lá em 2 Tessalonicenses 2 também está registrado. Sobre a asa das abominações. Esta expressão aqui que eu quero falar para vocês, ela é de difícil interpretação. O termo abominação é muito usado na Bíblia para significar ídolos. Comparando-se às passagens paralelas de Daniel 11, 31, 12 e 11, Mateus 24, 15, vê que se trata de um ídolo que será colocado no lugar santo do templo, que estará então reconstruído. Outras passagens que falam da reconstrução do templo é a 2 Tessalonicenses 2,4, Apocalipse 11. Estou falando rapidinho, mas depois eu passo para vocês. Então, sobre a asa das abominações, certamente ele vai levantar uma estátua dele. Porque se você olhar para todos os reis, o que é que Nabucodonosor faz? O que é que Ciro faz? O que é que Assuero faz? Por que os 3 jovens foram parados na fornalha? Não é porque ele levantou uma estátua e todos tinham que se prostrar e adorar aquela estátua? O que é que a igreja, nossa querida igreja romana faz? Não é pendurar as estátuas? Não é? O que é que nós fazemos hoje? Não é construir ídolos dentro do nosso coração? Ele certamente levantará a sua asinha de abominação para que todos possam ir adorar. Porque Jerusalém é um lugar do quê? De adoração. Tudo que você vê na Bíblia se referindo a Jerusalém, iriam a Jerusalém para adorar, iriam a Jerusalém para sacrificar, iriam a Jerusalém para a Páscoa, iriam a Jerusalém para tudo. E agora? Todos vêm para adorar, todos têm que se prostrar. Então fica aí a dica. Virá o Assolador, uma referência ao anticristo, até a consumação, significa, e o que está determinado será derramado sobre o Assolador. Essas palavras aqui da profecia referem-se à derrota total, completa do anticristo, dos seus exércitos confederados, todos que se ajuntarem a ele. E aí, meus queridos, oh glória, deve vontade de dar um pulo, aleluia, oh maravilha. E aí o que vai acontecer? Jesus desce em glória sobre o monte das oliveiras, conforme está escrito em Zacarias capítulo 14, Mateus 24, Atos 1 e 11, Apocalipse 19, Jesus descendo com a sua noiva amada. Eita glória! Sim, a última semana, o seu final culminará com a vinda de Jesus em glória com todos os seus santos para socorrer Israel, destruir a besta e seus exércitos e julgar as nações. Aleluia! Pastor, uma coisa que os crentes têm que entender, principalmente quem não estuda, que esses 7 anos de tribulação é um tratado de Deus com Israel, e não com a igreja. Deus está tratando com Israel. Mas a igreja quer ser tratada. Então, a igreja 50% dos cristãos estão querendo ficar para a grande tribulação, muitos que luta. não tem nada a ver com a igreja, é um tratamento de Deus com E Israel. vai ser muito forte, viu, irmãos, esse tratamento. E aí, quem estiver aqui, pega carona com Israel, né? Depois disso, que a gente vai ver mais para frente, vem então o milênio, que será uma preparação do mundo por 1000 anos, sob o governo de Cristo, seguindo-se o juízo final, tá? Ou juízo do grande trono branco e o perfeito estado eterno
conforme 1 Coríntios 15, 24, Apocalipse 20 e versículos 5 ao 6. É com o milênio que teremos o início e o cumprimento das 6 bênçãos de Deus sobre Israel, preditas lá no versículo 24 de Daniel 9, que é a profecia que nós acabamos de estudar hoje. Amém? Vamos ler essas bênçãos, pastor, só para a gente orar? Daniel 9, 24, tem 6 bênçãos aí dentro, que elas são preditas, e essas bênçãos então, elas serão derramadas sobre todo Israel, quando tudo estiver encerrado. Amém? Nós vamos passo a passo até chegar nesse último momento. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Olha lá. Sobre a tua santa cidade, para quê? Cessar a transgressão. Primeira bênção. Cessa toda a transgressão. Não haverá mais transgressões. O povo está limpo. Oh, glória. Dar fim aos pecados. Sem pecado, sem mancha, sem mácula. A noivinha maravilhosa do Senhor, a esposa legítima, agora limpa. E para expiar a iniquidade, não tem mais iniquidade também. Foi expiada a iniquidade. Nós já estamos debaixo dessa bênção, viu, gente? Oh, glória! Isso aqui é para Israel. Nós já estamos vivendo essas bênçãos. Que a gente aceitou Jesus, creu, recebeu Ele. Trazer justiça eterna. O povo mais injustiçado da face da terra. Agora, pastor, recebe justiça eterna. Oh, que maravilha! Eu sinto a presença do Senhor. Irmãos, eu vou estar lá em Israel, eu quero chorar lá, aleluia. Quero chorar lá, profetizar, orar no meio daquele povo, porque tudo isso aqui é para eles, mas nós já carregamos. Glória a Deus. Eita glória! Glória a Deus. Selar a visão e a profecia. Conclusão de tudo que foi profetizado a eles, que eles esperam há tantos milhares de anos. Oh glória! E ungir o lugar santíssimo. Nunca mais o trono será ocupado, a não ser pelo Rei dos Reis, pelo